Vamos a mais uma questão. Essa caiu na prova da Polícia Civil para investigador em 2018, banca VUNESP. Esse tipo de exercício é aquele onde a gente tem pessoas vinculadas a propriedades, né, ou características. No caso aqui eu tenho o esporte. E a segunda propriedade são as idades. Então eu tenho que vincular, que associar as pessoas com os seus esportes que praticam e as suas respectivas idades. Aí a questão vai dando dicas, né? Vai dando informações, e com base nessas informações eu vou preenchendo verdadeiro ou falso até fechar o quadro e chegar à conclusão da associação, né, das pessoas com as suas respectivas características e propriedades. Então, como é que eu faço isso? Qual é a técnica? Eu faço quadros referentes às propriedades. Nesse exercício, eu tenho a propriedade do esporte e eu tenho a propriedade das idades, né? Então, aqui eu coloco as iniciais das pessoas. Então, eu tenho o Luiz, o Marcos, o Naldo e o Osvaldo. E aqui eu vou colocar os esportes. Então, é futebol, basquete, vôlei e handebol. No outro quadro, eu tenho também as pessoas, isso daqui eu repito, e as idades, que o enunciado me fala: 18, 21, 29 e 32. Muito bem. Preenchido esses dois quadros, eu vou lendo as dicas, as informações, colocando verdadeiro ou falso. Aqui cabe um parênteses, que é o seguinte: uma vez que eu descobri, por exemplo, que o Marcos joga vôlei, eu coloco verdadeiro aqui. Eu posso, sem sombra de dúvidas, sem medo de errar, colocar falso em toda a coluna do verdadeiro. Por que isso? Porque se o Marcos joga basquete, ele não joga futebol, ele não joga vôlei e nem handebol. Da mesma forma, se eu descobrir que o Marcos joga vôlei, o Luiz não joga vôlei, porque o enunciado está dizendo que cada um tem o seu respectivo esporte. O Naldo não joga basquete e o Osvaldo também não, porque isso já é característica do Marcos, né, num exemplo. Da mesma forma que, veja, se o Luiz tem 18 anos e eu descobri isso, então o Luiz não tem 21 anos, nem 29, nem 32. Preenchi tudo de falso. E se o Luiz tem 18 anos, o Marcos não tem, nem o Naldo, nem o Osvaldo. Então eu posso preencher de falso. Tá? Uma segunda observação, eu posso dizer o seguinte: se com base nas informações eu preenchi tudo falso numa determinada linha, eu posso colocar, sem erro, um verdadeiro aqui. Se numa determinada coluna eu já descobri 3 falsos, por exemplo, e só falta uma, posso colocar um verdadeiro aqui também. Então, feito isso, vamos começar a resolver o exercício. Então, vamos ler a primeira dica. Luiz não é o mais novo e não pratica futebol e nem vôlei. Veja, se o Luiz não é o mais novo, então ele não tem 18 anos, porque ele não é o mais novo. Então, falso aqui, porque ele não é o menor. Ele não pratica futebol e nem vôlei. Então, eu vou para o quadro do esporte, anoto que o Luiz não pratica futebol, falso, e nem vôlei.
Vamos ler a segunda. O jogador de basquete tem 29 anos e é amigo de Luiz. Veja, se o jogador de basquete é amigo do Luiz, então não é o Luiz. Tudo bem que a gente tem que ser amigo da gente mesmo, né? Mas aqui para o exercício, o jogador de basquete não é Luiz. Então, o Luiz não joga basquete. E o Luiz não tem 29 anos. Porque ele não é essa pessoa, né? Ora, se eu já preenchi tudo falso aqui, tenho essa certeza, eu posso colocar verdade nessa célula que falta. E também preencher de falso na linha que contém o verdade. E vamos continuar lendo. Naldo é 8 anos mais novo que seu irmão, o jogador de basquete. Veja, se o Naldo é 8 anos mais novo que alguém, e eu tenho essas idades aqui, a única diferença de idade que dá 8 anos é o 21 para o 29. Porque não existe outra forma. Então, se o Naldo é 8 anos mais novo que seu irmão, quem que é 8 anos mais novo que alguém aqui? Ele tem 21 anos, né? Então é só o número 21 que dá uma diferença para baixo de 8. Então, o Naldo tem 21 anos. E o irmão dele é jogador de basquete. Com isso, ainda não dá para preencher. Mas eu posso escrever aqui no rascunho, né? Eu falo que o Naldo, ele tem um irmão que é jogador de basquete e que tem 29 anos. Ok. Então é o irmão dele aqui. Bom, como eu falei que o Naldo tem 21 anos, eu posso colocar falso aqui, falso aqui, falso aqui. Vamos ler a terceira. Quarta, né? O melhor amigo de Naldo é jogador de vôlei. Então, se o melhor amigo de Naldo joga vôlei, o próprio Naldo não joga vôlei. Tá aqui, ó. Naldo não joga vôlei. Marcos e o jogador de futebol são os dois mais jovens desse grupo. Veja, os dois mais jovens desse grupo tem que estar nessas duas linhas, 18 e 21. Eu já preenchi que o Naldo tem 21. Então, o único que é mais novo é na linha do 18. E ele está falando que é o Marcos. Então, o Marcos tem 18 anos. Verdadeiro aqui. Se o Marcos tem 18 anos, verdadeiro aqui, então eu coloco falso aqui, falso aqui, falso e falso. Veja, aqui tem um verdadeiro. Posso pôr um falso e um falso. Ó, verdadeiro. Falso, sobrou verdadeiro. Esse quadro já está preenchido. Agora eu volto para as informações e, com base no quadro preenchido, eu consigo deduzir algumas coisas. Por exemplo, ele não disse aqui que o Naldo é 8 anos mais novo que seu irmão, um jogador de basquete? Então, quem tem 29 anos? O Osvaldo. Então, o Osvaldo é o jogador de basquete. Então, olha, o Osvaldo joga basquete. Verdadeiro. Posso colocar falso aqui. Aqui também. Sobrou uma. Põe o verdadeiro. Falso. Falso. Sobrou uma. Verdadeiro. E falso. Para dar aquela checada final, na tabela eu tenho que ter uma verdade em cada linha
Está aqui. E uma verdade em cada coluna. Certinho. Nessa aqui também. Uma verdade em cada linha e em cada coluna. Perfeito. Com isso preenchido, eu vou olhando as alternativas e comparando na tabela. Então vamos lá. Primeiro aqui, olha. Osvaldo pratica basquete e Naldo pratica vôlei. Vamos olhar. O Osvaldo pratica basquete? Olha, pratica. E o Naldo vôlei? O Naldo vôlei não pratica. Como eu tenho um critério E, teria que valer as duas partes para isso ser verdade. Então essa daqui é falsa. Ó, a outra. Marcos tem 21 anos ou pratica handebol? Marcos tem 21 anos? Não, é falso. Marcos pratica handebol? É falso. Então também não é essa. Naldo e Osvaldo não são irmãos ou Luiz tem 29 anos? Vamos lá. Luiz tem 29 anos? Não, Luiz não tem, olha, não tem. Naldo e Osvaldo não são irmãos? Olha, o Naldo e o Osvaldo, que pratica basquete, né, e tem 29 anos, são irmãos. São irmãos. Então, como aqui é um critério ou, não, eles não são irmãos, então está errado. Luiz pratica handebol e tem 21 anos. Tem que valer as duas. Luiz pratica handebol? Pratica, olha. Ele tem 21 anos? Não. Então, por causa dessa segunda, que deu falso, critério ou, é falso também aqui a resposta. Porque teria que valer as duas, né? Deve ser essa aqui. Marcos pratica futebol ou tem 18 anos? Marcos pratica futebol? Não. Tem 18 anos? Tem 18 anos. Então, quem salvou a pátria foi essa segunda, né? Critério ou, basta ser uma. Então, pode marcar aí resposta E de eco. Então, esse tipo de exercício a gente faz as tabelas e conforme vai lendo as instruções, vai preenchendo verdadeiro e falso. Ok? Então, inscreva-se aí no meu canal e estudem.